Boa noite a todos os amigos aqui do canal BioLive Tube. Estamos aqui mais uma vez para falar, né, da continuidade daquele assunto que a gente postou na nossa última live, que foi sobre o coronavírus, né? Então vamos estar dando continuidade, né? Eu falei na última live os primeiros dados, as primeiras características, e falei que nós íamos explicar um pouquinho mais sobre vírus e íamos explicar um pouquinho mais sobre as últimas notícias sobre o coronavírus, tá? Bom, a primeira coisa que já mudou nesses últimos 2 dias é que a Organização Nacional Mundial de Saúde já reclassificou esse vírus como de emergência global. O que quer dizer vírus de emergência global? É um vírus que causa, o próprio nome diz, pode causar uma mega epidemia global e causar muitos problemas de saúde, até levar à morte de muita gente devido ao seu alto risco de contágio, devido a gente não ter noção ainda de como esse vírus é, que tipo de mutação esse vírus veio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o coronavírus. E a gente não tem ainda vacina, apesar de já termos estudos, alguns sites falam que já existe a vacina, vão testar, etc, etc, etc. Mas, na verdade, pode ser que exista a vacina para o coronavírus de um outro tipo, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e está se alastrando muito rapidamente. Já temos casos praticamente em quase todos, mais de 100 países, já tem casos relacionados. Claro que a maioria desses casos a gente não pode confirmar que sejam realmente o coronavírus chinês. Por quê? Porque o coronavírus é uma doença, é um grupo de vírus, né, que existe aí, a gente tem conhecimento desde 1960, que atinge, né, existe já no Brasil há muito tempo o coronavírus, vários casos relatados que atacam crianças e adultos, né, mas que causam problemas respiratórios, pneumonias, se você não tratar, se você não tomar cuidado, pode evoluir para a morte. Então, o que está acontecendo? Como tem esse surto global, qualquer doença aí que apareça como uma doença respiratória, uma pneumonia mais grave, manda-se fazer exames e já se fica colocando que é o coronavírus chinês. E pode ser um coronavírus realmente, mas não o coronavírus específico, esse da China. Essa é a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O coronavírus é uma doença respiratória que está aí, 90% delas são detectáveis, mas nós não temos um exame específico para detectar qual é o coronavírus chinês ainda. Tá? Já existe um mapeamento genético desse vírus lá na China para descobrir realmente. O problema do coronavírus, a gente vai ver aqui, é que ele sofre muita mutação, ele sofre muita mudança ao longo do período. Tá? Então, antes da gente falar sobre o coronavírus, dar continuidade a essa nossa segunda aula aqui falando sobre o coronavírus, vamos falar um pouquinho sobre o que é vírus, os tipos de vírus que existem, como é que o vírus se comporta, como é que é o ciclo reprodutivo dele. Isso é muito importante a gente entender como é que isso vai, como é que ele infecta uma célula, como é que ele age dentro da célula. Daí a gente vai estar falando do tipo de reprodução, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, o histórico do coronavírus. Temos um trabalho muito legal aqui, feito aqui por um brasileiro, falando, né, fazendo o levantamento de todos os tipos de coronavírus, até o último mais grave, que foi de 2002, né, que foi detectado e ficou apelidado como SARS, né, que causa a síndrome respiratória aguda, né, que geralmente leva à morte, que é a causa da paralisia dos pulmões. E a gente vai estar falando um pouquinho, vou estar mostrando, a gente vai estar vendo alguns vídeos, os principais vídeos, assim, né, alguns vídeos do início, o que estão se falando, e aí eu vou estar comentando referente a isso e o que a gente pode fazer para tomar cuidado, e se a gente tiver mais alguma novidade, a gente faz mais uma live para falar exclusivamente do coronavírus, porque é um assunto, como a Organização Mundial da Saúde decretou, de emergência global. Vou tomar minha aguinha aqui. Bom, primeira coisa que vamos fazer, eu vou compartilhar aqui a minha tela para estar mostrando aqui uma apresentação, né, que a gente fala um pouquinho sobre vírus, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui, vamos compartilhar screen, aqui mesmo, share.
Bom, estamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coronavírus. Aí está o nosso coronavírus. Ok? Bom, então essa foi a nossa imagem, né, falando sobre o coronavírus e o que nós vamos falar sobre os vírus em si, né? O que é um vírus? Se todo mundo sabe o que é um vírus, né? Compartilha aí, escreve aí. Alguns alunos meus já sabem o que é, a gente já teve essa aula, muitos já vão relembrar desse próprio slide. Mas o que é um vírus? Por definição, vírus são agentes infecciosos acelulares. O que quer dizer? Que não são formados por células e que, para ele ter uma característica de um ser vivo, ele precisa ser um hospedeiro obrigatório, quer dizer, ele precisa estar dentro de uma célula. Tá? Fora das células, eles são considerados inertes, sem metabolismo próprio, sem crescimento, sem reprodução, é como se fosse uma matéria bruta, em forma geral. Tá? Então, o vírus é uma substância química que existe na natureza desde a formação do planeta há 4,5 bilhões de anos e que quando ele entra em contato com um organismo vivo formado por célula, ele dá um jeito de infectar esse organismo vivo, ele passa a ser um hospedeiro e aí ali dentro dessa célula, dentro desse hospedeiro, ele passa a ter toda a atividade metabólica e vai se reproduzir, que é onde vai causar o problema, via de regra geral. Então, quais são as características gerais que um vírus tem, o que os vírus possuem, tá? Então, os vírus, eles possuem um envoltório proteico, que protege o material genético, né? Que é denominado de capsídio. Isso é a primeira coisa. O que é um envoltório proteico, um envelope proteico? O que quer dizer isso? É uma capa protetora, tá? É formada por proteínas, a gente chama de capsídio. Isso, alguns vírus têm, outros não têm. Esse capsídio ele pode ser, além de ter proteínas, ter um envelope lipídico, geralmente oriundo das membranas dos seus hospedeiros. É aí que está o ponto-chave, né? Quando a gente fala nesse envelope lipídico, que é uma membrana celular, é o que faz com que os vírus enganem as células, se conectando às membranas celulares e infectando as células. Então, esse é o grande problema. Eles possuem um único tipo de material genético, né, que pode ser o DNA ou o RNA. Tá? Somos dois, a gente tem vários tipos, grupos de vírus aí conhecidos. Né? Então, lembrar que quando o vírus ele tem uma fita de DNA, ele tem uma fita dupla. Quando ele tem uma fita longa, com muitas informações, na verdade, para o vírus são muitas informações, né? Mas em termos de DNA comparado aos outros seres vivos é quase nada. Apenas a informação para fabricar a sua cápsula de proteína, fabricar o seu envoltório e fabricar basicamente a cópia do seu material genético. Ou ele tem o RNA, que é uma fita simples, né? E aí só tem a informação que vai ser transcrita pelas células e ali ele vai começar a ter uma atividade mais rápida. Então, a gente tem o que tem o tipo de DNA vírus, que a gente chama, né, que tem o material genético de DNA, ele demora um pouco mais para causar algum problema celular, enquanto o RNA vírus ele é muito rápido. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Lembrar que eles, para ter alguma importância para o ser humano, e ele tem importância para o ser humano porque ele causa a morte celular, ele causa mudanças no código genético e ele também leva à morte. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Fora da célula ele não faz nada, mas ele pode ficar inerte por muito tempo. Mas quando ele entra em contato com um organismo vivo, lembrar quando eu falo em célula, qualquer tipo de organismo vivo, né, dos 5 reinos, Monera, protista, fungo, plantar e animal. Ele ataca qualquer grupo de seres vivos, tá? E a gente tem muitos micro-organismos formados por uma única célula que são o carro-chefe da infecção dos vírus e a sua multiplicação e essa constante mudança, né, de vírus. A gente fala que os vírus são mutantes, né? Eles se mudam o tempo todo e isso é uma característica perigosa porque eles têm uma simbiose muito grande na natureza com qualquer ser vivo, né? E uma vez que eles infectam os seres vivos, eles acabam causando problemas mais graves e causando problemas sérios
mudando o seu material genético, mudando a sua forma e causando mais problemas celulares. Lembrar que eles só vão se reproduzir e se multiplicar usando as células vivas como uma ferramenta de replicação. Lembrar que o vírus em si ele não se reproduz. Ele vai usar o que as células têm, os órgãos celulares internos, para fabricar novos vírus. Ele também não tem metabolismo. Quando a gente fala em metabolismo, quer dizer que ele não respira, ele não produz energia, ele não faz digestão, ele não tem síntese de proteína, ele não tem nada. Então, na verdade, ele é apenas um aglomerado químico de proteína, lipídios e ácidos nucleicos que, fora de uma célula, sem estar em contato com uma célula, ele é um inerte. Quando ele entra em contato com uma célula, ele passa a ser um organismo perigoso. Ok? Todo mundo entendeu? Então, os vírus são organismos extremamente pequenos. Eles só vão perder em termos de tamanho para átomos, tá? Para as substâncias químicas que formam todos os seres vivos, né? E os vírus, eles são medidos na unidade de medida métrica, né, que é chamada de nanômetro. Então, o nanômetro, ele é, aqui embaixo, né, ó, vou estar mostrando aqui para vocês, né? Vamos estar fazendo uma seta aqui embaixo, né? Ó, aqui, ó. Tá meia grossa essa seta, vamos fazer ela ficar mais fininha. Tá? Então, ele é medido em nanômetro. Então, começa lá dos vírus menores com 24 nanômetros, né, até os vírus maiores, né, que aqueles que infectam bactérias, que podem chegar a 1000 nanômetros. Tá? Então, são vários tipos, várias formas, observem aí. E aqui nós temos ao lado, né, uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, que as células vermelhas elas medem 10.000 nanômetros. Então, vocês comparem, né? Uma célula vermelha que já não é vista ao microscópio, não é vista ao olho nu, né? Só é vista ao microscópio, que ela mede 10.000 nanômetros, e nós estamos falando de seres, seres, né? Que a gente pode colocar assim como seres vivos, que medem 24 nanômetros, né? O tamanho é bem significante, ok? Então, e o nanômetro, né? Para quem quer saber o que é um nanômetro, vamos voltar aqui. O que é um nanômetro, né? Vamos aí. Tá, um nanômetro nada mais é. Deixa eu só apagar aqui que ficou. Cadê a nossa borrachinha? Nossa borrachinha aqui em cima, né? Então, o nanômetro nada mais é do que a gente chama, né, como unidade de medida métrica, né? Ele é conhecido como milimicron ou milimicro. Ele basicamente é a bilionésima parte de um metro, né? Ou quem quer saber, ele tem aproximadamente, né, 1/1000º do milímetro. É uma unidade bem pequena, que é muito utilizada tanto na parte de tecnologia como para o estudo, né, desses seres vivos. Lembrando que a maioria dos vírus só é visto, só consegue ser enxergado, né, com microscópios eletrônicos, né, microscópios comuns. Esse microscópio óptico que nós temos em laboratórios para análises dificilmente conseguem detectar vírus porque eles são muito pequenos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as características que todo mundo se pergunta, né? A gente fala, o vírus então não é formado por célula, ele não tem metabolismo, né? Ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não tem síntese proteica, ele não se reproduz sozinho. Então a gente fica naquela dúvida, né? Para a ciência, ele é ou não é um organismo vivo, né? Então os vírus eles são ou não são organismos vivos, né? Se a gente fala que a vida ela é definida por esse complexo de ações, né? A gente está falando que todos os seres vivos são formados por 4 moléculas orgânicas, né? Carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e vitaminas, mas basicamente, né? Proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que são as 3 moléculas mais importantes constituintes de todos os seres vivos. E o vírus tem essas 3 moléculas, né? Então, só que ele não é formado, essas moléculas elas não formam estruturas celulares. Elas formam, quando a gente fala, tem ácido nucleico. O ácido nucleico é o DNA e o RNA. Ele forma uma molécula de DNA, tá? Ele tem uma cápsula de proteína, ele tem uma estrutura protetora, ele tem um capsídeo, né? Ou uma cápsula lipídica com uma membrana, né?
Então, ele tem algumas características, algumas estruturas básicas que remetem aos seres vivos, e como eles têm uma afinidade e como eles interagem com os seres vivos, né, a ciência fica sempre nessa ideia se é ou não é um ser vivo, né? Então, dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos por serem inertes fora de células. Para a ciência ficou essa definição, tanto que se criou uma nova classificação biológica, né, para esse tipo de organismo. E lembrar que os vírus são classificados, a gente vai ver os grupos de classificação dos seres vivos, né, mas como ele entra numa célula hospedeira, ele tem atividade funcional, ele passa a comandar a atividade da síntese proteica celular, fazendo a célula hospedeira entrar em colapso, reproduzir, fazer cópias dele mesmo e levar à morte, eles passam a ser estudados e passam a ser considerados, então, como organismos infectantes acelulares. Então, ele tem uma classificação própria, ele não é um ser vivo, mas ele é um organismo infectante acelular, que causa problemas sérios. Tá? Então, isso é uma característica muito importante que nós temos que prestar atenção. Então, considerar o vírus como um ser vivo ou não, isso é o que menos importa, é uma questão, vai muito de gosto, vai muito de estudo, mas se a gente for seguir o pé da letra, tudo que são características de um ser vivo, basicamente ele não tem quase nenhuma, ele tem apenas as moléculas orgânicas que são constituintes de seres vivos. Então, alguns vão considerar como seres vivos, outros não vão considerar como seres vivos, tá? Então, qual é a estrutura básica? Do que esse vídeo a gente está falando, né? O que é um envelope, capsídeo, ácido nucleico, né? Essa matriz proteica. Então, todos os vírus, ele que a gente chama que todo vírus é uma partícula infectante, quer dizer, é uma molécula infectante que tem basicamente uma composição bem simples, que é composta de 3 estruturas básicas, que é o capsídeo, que é uma estrutura proteica que envolve o ácido nucleico, tá? E aí essa estrutura proteica, que é o capsídeo, mais o ácido nucleico, são as 2 estruturas mais importantes. Tanto que muitos vírus só têm essas 2 estruturas. E alguns vírus ainda vão possuir o envelope, que é a membrana lipídica, que é muito semelhante à membrana celular. Geralmente, essas membranas celulares elas têm uma característica química de afinidade com grupos celulares, né? E aí a gente tem dentro, né, dessa membrana, esse envelope, eu tenho o nosso capsídeo e dentro do capsídeo o nosso material genético, que pode ser DNA ou RNA. Bom, deixa eu mostrar aqui basicamente o que eu estou falando, né? Então, eu estou falando aqui, ó. Então, quando eu mostro essa estrutura aqui, ó, essa estrutura externa, que é aqui a gente está falando de uma monocamada fosfolipídica, né, que é formada por lipídios e proteínas, que é a mesma constituição química da membrana plasmática de todos os seres vivos, e algumas membranas têm uma afinidade específica com algumas membranas celulares específicas. A gente chama essa estrutura externa aqui, a gente vai chamar de envelope. Nem é todos os seres vivos que possuem essa estrutura aqui, tá? Então, não é todos os seres vivos que têm essa estrutura, ok? A segunda parte, que é importante, que é o que a gente chama mais importante, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. É essa estrutura aqui, ó, que é o capsídeo. Ó. É essa estrutura que a gente está falando aqui, ó, é o capsídeo. Tá? Então, o capsídeo é onde nós vamos ter a nossa matriz proteica. É onde há a proteína que protege, ok? E dentro, né, aqui dentro do capsídeo, eu vou ter ali, ó, bem pequenininho, né? Fiz ao contrário aqui, deixa eu só apagar essa estrutura. Então, dentro aqui do capsídeo, eu tenho o nosso, aqui dentro do capsídeo, eu vou ter, aí sim, eu tenho o nosso ácido nucleico, ok? Que pode ser um DNA ou pode ser um RNA. Então, esse ácido aqui, né, que a gente fala nesse ácido nucleico aqui, ele pode ser tanto
um DNA ou um RNA, ok? Então, essas são as características importantes que a gente tem que observar aqui. Observe que, olhando assim essa figura, você vê uma membrana, você vê esse capsídeo que parece um núcleo interno, e dentro do núcleo eu tenho o nosso material genético. Então, nesse caso aqui, a gente chama capsídeo de ácido nucleico de núcleo capsídeo quando o vírus tem um envelope lipídico externo, ok? Tá? Se alguém não entendeu, coloca aí, né, nos comentários, faz as perguntas, etc. Ok? Vamos passar para o próximo. Que a gente está falando aqui para ter ideia de como é que os vírus funcionam, né? Então, vamos lá. Então, nós temos, de acordo com o capsídeo, que é essa estrutura que protege o material genético, né, essas proteínas, que a gente chama de proteínas codificadoras virais, que estão, essa informação da forma desse capsídeo está dentro do material genético, né? A função desse capsídeo é fazer a proteção e dar rigidez, né? E proteger o que é a parte mais importante, que é o material genético. E de acordo com a simetria, eu tenho 3 tipos de vírus. Eu tenho os vírus que são chamados de icosaédricos, que é esse aqui, que é o adenovírus, que é um grupo bem pequenininho. Nós temos os helicoidais, que são em forma de espiral, muito parecido com a espiral do DNA, que aqui a gente tem um exemplo do vírus do fumo. E eu tenho aqui as formas mais complexas, né, que parece aqui um bichinho, né, que tem uma cabeça, umas perninhas, que é chamado de bacteriófago, que é aquele que infecta bactérias, e aqueles que sofrem mudanças e podem infectar outros organismos vivos, né? São os 3 grupos mais importantes que a gente tem. Bom, aqui nós temos uma foto, né, do icosaédrico, do helicoidal e da forma complexa, aqui uma microscopia eletrônica, né? Para quem quiser ver, só pesquisar aí na internet, no YouTube, que vocês vão achar essas 3 formas aí. Aqui nós temos a forma, né, dos vírus, que é compreendida entre o ácido nucleico, que é o material genético, e o capsídeo. Observe que o primeiro vírus aqui do mosaico do tabaco, que é o espiral, ele é um RNA vírus, o material genético dele é um RNA e tem um capsídeo proteico. Já o adenovírus é um DNA vírus, o seu material genético interno tem um DNA. Aqui nós temos o vírus da gripe, né, que são muito conhecidos, né? Que ele também é um RNA vírus. Aí dentro desse grupo aqui da gripe nós vamos ter uma influenza e uma série, né, de vírus aqui, HN1N1, HN1N5, tem uma série de nomenclatura aí muito grande. E é esse vírus que sofre muitas mudanças, né? E aí dentro desse grupo aqui nós temos uma subdivisão no coronavírus, que entra nesse grupo aqui de um RNA vírus, e já o bacteriófago continua sendo material genético de DNA. Então, existe em cada vírus tem uma forma diferente, uma afinidade diferente, ok? Lembrando, né, que sempre esses vírus eles podem estar envelopados ou não serem envelopados. Quando eu falo envelopado, que tem a membrana lipídica e dentro tem o capsídeo e o material genético. Quando a gente fala em não envelopado, só tem o capsídeo e o material genético. Ok? Então, vamos... Daqui o vírus da gripe, né, que é o exemplo de envelopado, né, porque você tem o capsídeo. Lembrar, o vírus da gripe ele é um helicoidal de RNA vírus, tem vários, né, capsídeos dentro e uma membrana externa. Então a gente chama de envelopado. Os outros 3 modelos são não envelopados, tá? Então vamos passar para o próximo. Lembrar que então que os vírus eles são hospedeiros obrigatórios, né? Eles atacam todos os 5 grupos de seres vivos, os mais conhecidos, né? Que é as bactérias, os protozoários, os fungos, os vegetais e os animais. Então ele infecta qualquer grupo de qualquer organismo vivo formado por célula, desde que seja uma, multi, pluri, aí não interfere nessa parte aqui. E o que interessa, além de saber essa estrutura viral ali, que é uma parte mais técnica, é saber sobre a reprodução dos vírus. Nós temos os vírus na verdade, o vírus se reproduz? Na verdade, ele não se reproduz. Na verdade, ele comanda uma síntese proteica, que é os retículos endoplasmáticos, os ribossomos, né, das células, e fabricam novos vírus a partir daquilo, né? Então, basicamente, o vírus ele só vai iniciar o seu ciclo reprodutivo quando ele está dentro de uma célula. E quando o seu material genético começar a comandar a atividade celular. Então, vai depender muito do ácido nucleico que o vírus tem, se ele é um DNA ou se ele é um RNA. Ok?
Lembrando que a única coisa que o vírus tem de informação dentro do seu código, do seu material genético, é fabricar as proteínas necessárias para formar o capsídeo e duplicar o seu material genético, que se for um RNA, ele vai fazer uma síntese de RNA, se for um DNA, ele vai fabricar um DNA, que aí a gente tem que lembrar lá da célula, a citologia, né? Como é que ocorre a fabricação de um RNA e como é que ocorre a fabricação de um DNA, né? Que as enzimas de transcrição, né? DNA polimerase, RNA polimerase, licagem, já falamos muito sobre isso, ok? Então, portanto, para o vírus se reproduzir, ele precisa das organelas citoplasmáticas da célula em que ele infectou, as células que ele hospedou. Então, como a gente tem muitos micro-organismos, muitas bactérias, o reino Monera é a quantidade de organismos que nós mais temos na Terra, os bacteriófagos, que são os vírus que entram em contato com esses seres vivos e infectam esses vírus, também são uma quantidade muito grande, tá? Então, dentro da reprodução viral, existe dois tipos de ciclo reprodutivo, vocês vão ouvir falar muito nisso, que é o ciclo lítico, né? Quando fala em ciclo lítico, termina com a lise. Lise é a quebra, a destruição da célula hospedeira, quer dizer, então leva à morte a célula hospedeira. E o ciclo lisogênico, a célula hospedeira pode permanecer viva por um período ou nunca ser destruída, apenas ela vai parar de ter a sua função atípica, ou ela pode ser destruída caso, porque toda vez que tiver o ciclo lisogênico, em algum momento o vírus vai entrar no ciclo lítico e vai acabar destruindo a célula, tá? Então, o ciclo lítico geralmente é todos os tipos de vírus do grupo do RNA vírus, que é um ciclo rápido, você é contagiado rápido, há uma multiplicação celular do vírus, uma multiplicação viral muito grande, as células param de funcionar, elas começam a entrar em colapso e morrer, causando vários sintomas e podem ser muito agressivas, levando à morte, que é o caso que a gente está falando do nosso coronavírus, é o que leva a crer isso, né? E o ciclo lisogênico, que é a célula hospedeira, que ela permanece viva, geralmente estão falando de DNA. O DNA ele tem que entrar na célula, se conectar com o DNA da célula, aí depois ele vai ter que ser transcrito, e aí ele passa a formar um RNA viral, e aí o RNA viral começa uma atividade mais importante. Mas a gente vai estar vendo isso aqui, tá? E aí nós temos os retrovírus, que são os vírus que fazem esses dois ciclos aí, que são os mais perigosos. Bom, ciclo lítico. Basicamente aqui eu vou passar rapidinho aqui para deixar todos os slides, eu passei demais. Então, a primeira coisa que acontece no ciclo lítico, o RNA vírus, né, que são os mais importantes que fazem esse ciclo reprodutivo, eles têm que fazer a adesão. O que é a adesão que a gente está falando aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. É fazer com que o vírus se conecte à célula, ele se ligue. Para ele se ligar, como ele é um ser inerte, pensem, vamos descompartilhar aqui a minha tela, né? Pense assim, ele é um ser inerte. O que é um ser inerte? O ser inerte é como essa minha garrafinha aqui, ok? Não tem vida, é formado por moléculas químicas, mas não tem síntese, não tem metabolismo, mas tem moléculas químicas que formam essa estrutura aqui. Então, o vírus é uma estrutura formada por moléculas químicas que eu tenho. Na parte externa aqui, eu tenho o capsídeo, dentro, que seria o líquido, a água, eu tenho o nosso material genético, que é o RNA ou o DNA. Então, essa estrutura, ela fica inerte, ela é carregada pelo vento, carregada pela água, como qualquer partícula sólida. Lembrar que eles são muito pequenos, então eles são facilmente transportados por qualquer veículo atmosférico, o vento, os seres vivos, a água, né? E aí o que acontece? Em algum momento, essa estrutura aqui vai entrar em contato com uma estrutura, ele vai encostar numa estrutura celular. O que seria essa estrutura celular? Uma célula, que pode ser um organismo unicelular, um organismo pluricelular, a gente respirar, o vírus entrar no nosso aparelho respiratório, e lá ele vai se conectar com as células do seu pulmão, da sua traqueia, todo o trato respiratório, dos alvéolos pulmonares, ou ele vai cair na corrente sanguínea, vai se conectar com os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ou ele vai ser
transportado pelo corpo, vai chegar em alguma parte do corpo humano, em algum tecido. O que acontece? Como é que vai acontecer essa adesão? A adesão precisa que essa estrutura seja reconhecida pela estrutura celular do organismo vivo. Então, basicamente, é o seguinte: a nossa célula, ou a célula de um organismo vivo, quando entra em contato com o vírus, se conecta a ele. Existe uma série de enzimas, uma série, de estruturas químicas que têm afinidade. Por isso a gente fala que os vírus eles têm afinidade celular com alguns grupos celulares. Por exemplo, o nosso mais famoso de todos, que é o vírus da AIDS, o HIV. O HIV ele só infecta um grupo celular, que são as nossas células de defesa, nossos glóbulos brancos, que são as células que fazem o reconhecimento celular, que são os linfócitos. Tá? Basicamente, ele se liga ao linfócito. Tá? Então, ele não se liga à célula muscular, a osso, a músculo, a célula do aparelho respiratório, a uma série de células que a gente tem no nosso corpo. Ela não se liga a nenhuma delas, só tem afinidade com as células de defesa do nosso organismo. Como eu tenho os bacilos da tuberculose, os vírus da gripe, que estão com afinidade basicamente com o aparelho respiratório, como nós temos o tétano, que tem afinidade com os glóbulos vermelhos, principalmente com o ferro, que é uma característica. Estou falando besteira aqui, esquecem quando eu falei de tétano, tá? Tétano não é vírus, Tétano é uma bactéria, já estou falando, já estou fugindo um pouquinho aqui. Mas, assim, tem afinidade com um grupo celular específico, ok? Então, no caso aqui, a adesão ocorre por uma afinidade química entre a membrana celular da célula e o vírus. E o vírus acaba, nesse momento em que a adesão, vamos voltar lá para o nosso compartilhamento de tela, Vamos voltar aqui para o compartilhamento de tela. Ele vai passar para o segundo estágio, que é a penetração do material genético ou a introdução, como vai acontecer essa passagem do material genético. Pode ser só o material genético, pode ser o capsídeo, pode ser uma série de estruturas, pode até o vírus mesmo sem entrar dentro da célula. Então, tem uma série de estratégias, mas geralmente é o material genético. Tá? E aí a penetração desse DNA ou desse RNA. E aí, uma vez que esse material genético está dentro da célula, ele vai migrar por todas as organelas celulares e aí ele vai acabar entrando em contato com a molécula química de afinidade. Se ele for um DNA, ele vai se deslocar e vai para o DNA da célula hospedeira. Se é uma bactéria, que é um ser procarioto, o material do DNA está fácil ali, ele entrou, ele já cai diretamente dentro, em contato com o DNA. Se for uma célula eucariótica, que tem um núcleo, então ele vai entrar no citoplasma, ele vai migrar, ele vai andar, vai ter que passar pela membrana nuclear e vai ter que se conectar ao DNA da célula hospedeira. E aí, depois que ele se conectou a esse material genético, aí inicia-se essa fase aqui, que é uma fase extremamente importante, que é a biossíntese, que é a fase 3. Quer dizer, o que é a biossíntese? O material genético do vírus passa a controlar a atividade celular. Como a maioria dos vírus que são do ciclo lítico são RNA vírus, eles vão direto para a maquinária de transcrição, que é os ribossomos e os retículos endoplasmáticos rugosos. E lá eles vão ser lidos e vão começar a fabricar vários vírus. E aí, essa questão da fabricação dos vírus, a gente passa a ter a maturação. Então, novos vírus vão sendo fabricados como se fosse uma fábrica, Então, o vírus, o material genético dele começa a fazer com que a célula fabrique vírus, e esses vírus passam a se acumular. Lembrando que se a célula parou de fazer a atividade que ela foi pré-determinada e só fica fabricando, fazendo uma única coisa, a função que ela está pré-definida, o organismo vivo perdeu aquela função. Então, se é um organismo unicelular, ele praticamente morreu. Se for um organismo pluricelular, o grupo de células que vão parando de funcionar, dependendo do grupo de tecido, vai causar as doenças relacionadas. Como a entrada principal
de vírus no nosso organismo é via respiratória, ou via pele, que é difícil eles penetrarem pela pele, só se tiver algum corte, é raríssimo, geralmente é via respiratória, ou via aparelho digestório, via alimentação, beber água e alimentos contaminados com os vírus. Na verdade, não seriam contaminados com os vírus, e sim com bactérias que contêm esses vírus aí dentro. E aí a última etapa é a liberação. A célula ela vai acumular tantos vírus que em algum momento vai acontecer a lise, quer dizer, ela causa a morte celular, a membrana plasmática rompe e novos vírus são despejados aonde? Naquele tecido que é formado por aquelas células, o vírus vai entrar em contato de novo com a membrana celular daquela célula que ele já tem afinidade e o ciclo retorna aqui. Então, esse aqui é muito rápido, é um ciclo bem rápido, que é o ciclo mais perigoso, que é o ciclo lítico, que causa a paralisia do funcionamento celular e a morte celular. Alguns vírus que tem esse ciclo, que tem o DNA, por exemplo, que são DNA vírus, que tem o ciclo lítico, o DNA, às vezes, ele se incorpora ao material genético, mas ele não entra na atividade de síntese proteica, não inicia a biossíntese. Em vez de, depois da penetração, que há a fixação desse DNA dentro das estruturas celulares, ele entra num processo chamado de dormência. E aí ele pode ficar durante dias, ele pode ficar durante meses, que a gente chama que o vírus fica incubado dentro da célula. E o problema é que, se for um DNA vírus, ela vai se reproduzindo e vai transferindo esse vírus de uma célula para outra, tá? A gente vai falar agora. E o próximo ciclo, né? O próximo ciclo reprodutivo, vamos só, deixa eu só apagar aqui as minhas setinhas, né? Que eu fiz aqui. Agora vamos para o próximo, que é o ciclo lisogênico. Então, o ciclo lisogênico, basicamente, ele é muito semelhante ao ciclo lítico, porém, em vez de ser um DNA de um bacteriófago, ali foi um exemplo de um bacteriófago, ou um RNA, que é a maioria dos casos, a gente tem aqui somente DNA bacteriano ou DNA viral, né, envolvido aqui, tá? Então, o vírus agora é chamado de prófago, porque o DNA ele vai ficar latente, ele vai permanecer incubado na célula por um período. Então, qual a diferença entre o lítico e o lisogênico? O lítico, geralmente, ele entra, já faz a síntese, já faz a reprodução de novos vírus, a célula para de funcionar e morre. O ciclo lisogênico, o vírus entra, se funde ao material genético da célula hospedeira e ali ele vai ficar inerte durante uma série de processos. Então, observem aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o ciclo aqui, acompanhem o ciclo. Então, eu tenho esse primeiro estágio aqui, ó, a gente chama... fiz errado aqui. O primeiro estágio aqui, ó, é a fixação, então, aquela aderência, né? Então, o vírus tem que vir se conectar àquela célula que ele tem afinidade. Depois, a gente tem o segundo aqui, que é a introdução do material genético do vírus dentro da célula, que é esse que está em azul aqui, ó, que é o material genético do vírus. O que está em vermelho é o material genético da célula. Aí o que acontece? Observe aqui. Enquanto lá no ciclo lítico a gente já tem a biossíntese, quer dizer, já passa a ser lido o material genético, já começa a fabricar novos vírus, aqui o DNA viral, ó, ele se funde ao material genético da célula e ali ele fica. Aí a gente chama que ele fica latente, ele fica incubado. E aí o que acontece? Não existe um período para ele voltar a ter uma atividade celular. Simplesmente ele fica, o material genético do vírus fica incorporado ao material genético da célula. Pensem, tá? Vamos voltar aqui, né? Deixa eu só dar um stop share aqui. Então, o que acontece? Ó, o material genético do vírus vai e se incorpora na fita de DNA da célula hospedeira. O que a célula ganhou? Mais material genético. Então, ela ganhou uma mutação gênica. Então, vocês estão percebendo que o vírus ele é um mutante de que forma? Né? Ele muda, porque quando ele se liga ao material genético de uma célula, a hora que ele vai sair dessa célula, ele carrega parte do material genético daquela célula que ele é hospedeiro. E aí você tem um novo vírus com um novo material genético. E aí por isso que esses vírus são mutantes. Tá? E aí a gente tem esse problema sério, que aí os vírus estão mudando o tempo inteiro
e aí, dependendo desse material genético que ele está carregando a mais, ele vai criar uma nova afinidade com um novo grupo de ser vivo, que é mais ou menos o que acontece aqui com o nosso coronavírus, que é um vírus que era um vírus animal, que sofreu uma mutação e passou a infectar células humanas. Então, a gente tem que ter Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso coronavírus, que a gente vai falar depois, ele é um vírus que ataca somente bactérias. A bactéria tem um material genético bem simples, dificilmente as nossas células de mamíferos, de seres humanos, ela não é muito compatível com bactérias, apesar que algumas bactérias têm uma compatibilidade muito grande com células humanas. Mas é mais fácil um vírus de um mamífero, que é mais próximo da gente, um vírus infectar, carregar parte desse material genético do mamífero, sofrer uma mudança e poder infectar um novo mamífero. Vejam bem, a gente está falando quanto mais próximo do indivíduo é do outro. Opa, está caindo aqui a energia, espero que não. Vai, vem, vai, vem. Não paramos de gravar, graças a Deus, continuamos gravando. Vocês viram que tem uma queda de energia aqui, deve estar feio para a chuva. E aí, essa é a questão que a gente está falando. Vamos voltar lá para vocês terminarem de entender, antes de a gente começar a falar do coronavírus, que já está chegando aqui numa parte importante. Vamos voltar aqui para o centro do glicogênio. Então, o que acontece? O material genético do vírus, vamos voltar aqui, ó. É esse material genético do vírus que está incorporado aqui, ó, ao genoma do hospedeiro. A célula hospedeira vai se reproduzir e vai transferir o material genético para as novas células. O que isso acontece? Quando isso está acontecendo, você não precisa ter a etapa inicial aqui, ó. Você não precisa ter um novo vírus se conectando a uma célula. A própria célula vai multiplicando e vai dando origem a novas células. E aí uma célula que se reproduz rápido vai ter milhões de células com o material genético do vírus. A hora que acabar essa latência, que o vírus resolver fazer a biossíntese, resolver fazer o ciclo lítico, e todas as células que tiver esse material genético vão fazer ao mesmo tempo, e aí quanto maior o número de células que vão produzir muito mais vírus, e aí os sintomas são muito graves, e aí geralmente são os vírus mais perigosos, vírus letais que levam à morte. Então o ciclo lítico ele é bem complexo, mas é o que mais acontece na natureza. Eu dei alguns exemplos, a gente pode, quando a gente for falar mais adiante, quem acompanha o nosso canal, a gente vai falar muito sobre essa parte viral aqui, esse tipo de vírus, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Aí. O ciclo lisogênio, então, como está ali, né? Não morre, as células não morrem, os vírus, nesse caso, eles ficam ali parados, a gente chama de temperados, a gente chama de dormentes, né? Incubados, e as células vão se multiplicando e cada célula vai carregando o DNA do vírus, e a hora que ela funciona, o negócio, as células todas entram em colapso e aí a pessoa geralmente vai a óbito, tá? Então, porém, né, a gente está falando que o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano ao iniciar um ciclo lítico, tá? A gente pode ter o ciclo lítico no meio do caminho. Aqui. Vamos citar um exemplo. Alguns vírus fazem os dois ciclos, né? Então, o que acontece? Aqui eu vou colocar todos para todo mundo entender, né? Você tem aqui o ciclo lítico, desse lado de cá, e do lado de cá o ciclo lisogênico, para ver bem a diferença entre esses dois grupos, ok? Então, no lado esquerdo, que é o ciclo lítico, o que acontece? Basicamente, é muito rápido isso, né? Primeiro, a ligação do vírus com a célula, depois, a introdução do material genético e a célula já passa a fabricar vírus. Já entra na biossíntese, entra no processo de maturação e aí a célula morre liberando os vírus e todo o ciclo começa novamente. Alguns vírus, em vez de entrar na biossíntese, o que eles fazem? Eles incorporam o material genético à célula hospedeira. Aí a célula hospedeira se reproduz aqui, né?
E aí você tem, para cada nova célula, o material genético sendo passado do vírus de uma célula para outra. Só que algumas células vão chegar a um momento que vão iniciar o processo de transcrição, que é a leitura do seu material genético. Em algum momento, eles vão ler esse material genético viral. E a hora que eles leem o material genético viral, o que acontece? Deixa eu só perguntar aqui, mais uma vez. A célula volta a ter o ciclo lítico e aí a célula entra em colapso, todas as células ao mesmo tempo entram na biossíntese, da biossíntese todas elas morrem, aí você tem um ciclo pior, um ciclo mais complexo. Esse é o ciclo lisogênico. O problema aqui do ciclo lisogênico é essa capacidade que o vírus tem de ficar escondido dentro do material genético, tá? Esse é o grande detalhe aqui da questão viral, ok? Então aqui a gente já falou, as consequências do ciclo lisogênico é importante, né? Deixa eu só apagar aqui todas as setinhas que ficaram. Vamos apagar aqui as setinhas. Bom, então, toda vez que for um ciclo lisogênico, a célula incorpora o material genético ao seu DNA e as células ficam ali como hospedeiras do DNA e aí ficam produzindo uma série. Aí podem ficar a vida inteira dentro da célula, parando que a célula funcione, que é o caso do HIV, ou ela pode começar a fazer uma produção de algumas toxinas, algumas coisas que vão permitir, né, que o vírus acabe se manifestando e algumas células têm a capacidade, principalmente fungos, né, a gente tem uma capacidade muito grande deles produzirem algumas substâncias, né, algumas toxinas que acabam impedindo essa síntese viral. Por isso a gente toma antibiótico contra alguns tipos virais, né? Alguns tipos bacterianos e alguns tipos virais. Ok? Bom, vamos dar um stop share aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Quem não entendeu, coloca ali nas descrições do vídeo, que depois a gente pode fazer um vídeo explicando mais detalhes. Eu coloco o quadro aqui e a gente explica para ver como é que funciona. Agora, nós vamos falar sobre o coronavírus, tá? Então, o que é o coronavírus? Né? Eu vou estar compartilhando de novo a minha tela aqui. Coronavírus. Então, coronavírus, isso aqui é um trabalho, ó, vamos dar crédito à pessoa, né? Luiz Gustavo Betim Góes, tá? Ele fez a caracterização molecular de coronavírus humanos, ok? Circulando no município de São Paulo, né? São Paulo, Brasil. Então, aqui você observa, é um trabalho que já fala sobre coronavírus aqui no Brasil, ok? E aí aqui o que interessa para mim é aqui na parte da caracterização. Aqui até deixei sublinhado aqui. Então, qual é a classificação do coronavírus? Então, o coronavírus está classificado na ordem do Nidovirales, da família Coronaviridae, que compreende os gêneros coronavírus e torovírus. Tá? Apesar de ter consideráveis diferenças entre os dois, né? Principalmente na questão genética, né, de cada um deles, a arquitetura. Qual é a arquitetura viral? É a cápsula, tipo de cápsula de proteínas diferente, né? A família Coronaviridae, ela se subdivide em Ardeviridae e Roniviridae. E todas elas se caracterizam pela replicação viral, né? Por ter RNAs mensageiros. Quer dizer o quê? Todo o coronavírus é um RNA vírus, tá? Essa é a primeira característica. Outra característica importante, todos os grupos são um grupo muito grande, uma classificação grande, ó, observem aqui embaixo, ó, a ordem Nidovirales, que nós compreendemos os 3 grupos que a gente falou, né? A Coronaviridae, a Arterividae e a Roniviridae. A Coronaviridae é que tem mais subfamílias, né? A gente tem a subfamília Torovirinae e a subfamília Coronaviridae. E aí nós temos uma série, né? Os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, depois eu tenho os gama-coronavírus e os delta-coronavírus. Cada um, uma série de grupos de vírus importantes, cada um infectando um grupo de animais, e eles mudam muito rapidamente de um grupo para o outro. Esse é o problema do coronavírus, por isso a Organização Mundial de Saúde colocou como emergência global. Por causa desses grupos, a gente não conseguiu ainda, não tem nenhuma identificação ainda de qual gênero é, que grupo que sofreu a mutação e qual é o material genético, como é que está acontecendo isso.
Então, o coronavírus, a característica principal é infectar uma grande variedade de hospedeiros, de mamíferos, então, camundongos, ratos, suínos, felinos, todos os tipos, tá? Morcegos, ratos, etc. Aves, galináceos, perus, fazões, né? E a característica, répteis, peixes, crustáceos, uma série de grupos de seres vivos, cada grupo daqueles que a gente viu ali em cima infecta um grupo diferente, mas a principal característica é causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e do sistema nervoso central. Tá? O que a gente está falando do nosso coronavírus chinês, né? É de problemas respiratórios e problemas hepáticos e renais, né? Causando colapso e podendo levar à morte. Então, você tem ele dividido, né? Basicamente em 3 grupos básicos e cada um aqui tem uma classificação. E quem quiser ler, depois eu posso estar mandando esse arquivo aí para todo mundo estar observando. Aí aqui vai falar de novo, ó, dos principais, né? O alfa coronavírus, o beta coronavírus, o gama coronavírus e o delta coronavírus. A quantidade, né? A gente está falando aqui de grupos que existem dentro de cada um desses subvírus, devido a ser um dos vírus mais mutantes, junto com o vírus da gripe, é considerado, né, os 2 vírus mais preocupantes devido a essa capacidade imensa de mudarem, né, de forma rapidamente, tá? É uma árvore muito gigante. Então aqui eu tenho, ó, uma tabela que é muito importante, né? Ó, os alfa coronavírus, depois os beta, depois nós temos os gama e os delta, né? Então aqui a gente tem uma tabela do tipo de vírus, que aqui tem a sigla, né, de cada vírus, devido à sua classificação e à sua descoberta. O hospedeiro, então aqui ó, humano, suínos, né, selvagens, felinos domésticos, morcegos, suíno de novo, aí seres humanos, aí bovinos, o beta-coronavírus, depois camundongos, ó, beta-coronavírus, morcegos de novo, galinhas, perus, o gama-coronavírus, a baleia beluga, ó, temos um, os delta-coronavírus, o leopardo asiático, o ferrete chinês e as múmias de passarinhos, todas elas contêm esse tipo de vírus, foram encontrados, né? Os 2 grupos que basicamente se fala que pode ter originado esse surto de vírus que veio de morcegos ou serpentes. O mais provável é que seja de morcegos ou de algum mamífero. Então, nós podemos ter um grupo aqui de alfa ou um grupo de beta-coronavírus, que são os mais conhecidos, né? Podemos ter aí também, qual grupo desse, né? Todos eles, quais são os órgãos, né? O peritônio, o fígado, órgãos linfóides, ó. Aí tem todos aqui, ó, trato respiratório superior e inferior, trato respiratório superior, sistema nervoso. Nós temos uma série aqui muito graves, né? Depois você tem aqui a parte infecciosa toda que acontece, a parte fecal oral, depois aqui o problema de distribuição, né? Mundial, todo mundo tem, né? Alguns é só na Europa e na Ásia, alguns só em cobaias de laboratório, né? Outros nos Estados Unidos, né? E alguns ainda não têm classificação. Então, queria mostrar que aqui a morfologia, as estruturas, né, dos vírus, ó, observe, então ele é um vírus helicoidal, envelopado, que tem um RNA vírus. Então ele tem um envelope, tem uma afinidade por células do trato respiratório. Então a virulência é muito rápida e o ciclo dele é até agora, tudo leva a crer que seja o lítico, apesar de que o que se comenta é que pessoas estão sendo infectadas e o vírus fica incubado. Então, ele está fazendo um ciclo lisogênico, né? Então, até se descobrir qual é o ciclo reprodutor, mas devido aos sintomas se manifestarem rápido, as pessoas terem um ciclo de doença muito rápida e a morte muito rápida, acredita que possa ser um ciclo lítico muito rápido, tá? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado pela forma de transmissão, ok? Vou dar um stop aqui. Eu compartilhei esse artigo, é de um brasileiro, tá? O que interessa ali no artigo, eu acabei esquecendo, né? O que é mais impactante, o que é mais preocupante aqui. Deixa eu mostrar de novo. Que está aqui embaixo. Vamos achar aqui de novo. Grupo do alfa, aqui nas doenças. O que mais causa, né,
complexidade é que ele causa o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda, que já em 2002 matou mais de 700 pessoas, né? Deu 8 mil pessoas infectadas em todo o mundo, teve constatado 700 e poucas mortes confirmadas, né? E nós temos vários... essa doença respiratória aguda não é uma doença simples, todos os coronavírus podem vir a ocasionar isso aí, tá? Então, tomar um cuidado com essa característica aqui. Então, estou passando algumas características importantes. Então, o coronavírus ainda não tem nada bem definido, existe uma série de cuidados, existe esse alerta global, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse alerta global. Existem já casos em todos os lugares, o Brasil já tem uns 4 casos meio confirmados. E eu vou estar mostrando agora alguns vídeos, né, para a gente estar falando um pouquinho do histórico, estar mostrando esses vídeos e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela de novo. Aqui, share, stop, vamos vir aqui no meu canal, deixa eu escolher o vídeo, qual que é? Esse aqui é o primeiro, ó. Coronavírus, né, o que se sabe até agora. Vamos dar uma escutada nesse vídeo aqui e depois a gente comenta, tá? Então, está falando aí que ele pode ser transmitido, né, a família do SARS. Está falando um pouquinho da história do SARS, né, que também surgiu nessa aí a província onde iniciou, né? A província tem 11 milhões de habitantes aí, ó, que é Wuhan, na China. Acredito que tenha surgido no mercado de peixes, no mercado de venda de animais, de consumo de animais, né? Comercializante de animais vivos ilegalmente, aqueles que não tomam cuidado. Sofre muita mutação e pode dificultar o tratamento e a gente pode ter uma série de vírus, né? Quais são os efeitos, os sintomas e efeitos do vírus? Parecido com a pneumonia, então né? Febre, dificuldade respiratória. Dependendo da pessoa que é infectada, né? Pode ser desde leve até graves e até mortais. É aquela história do quadro sintomológico que a gente falou, né? Com a imunidade da pessoa. 10% dos SARS são letais, né? Geralmente, né? Jovens, crianças e adultos, né? Idosos são os mais compartilhados. Aqui está, né? Uma foto do SARS. Risco de pandemia. E todo mundo sabe o que é pandemia, né? Quando um vírus se alastra pelo globo todo. Nós já temos 400. Aqui, esse vídeo já estava com 404 casos. Já nós temos mais de acho que 10 mil casos já registrados, né? Que foi transmitido de animal para seres humanos, tá? Mas as autoridades chinesas ainda não confirmaram, né? Estão tentando manter escondido, né? Mas como ele é transmitido de pessoa para pessoa, agora já é um novo vírus. Então, aquele vírus que foi transmitido de um animal para o ser humano e agora do ser humano para o ser humano já é outro vírus, tá? É outro grupo de vírus. Semanas, aí, principais cidades chinesas já foram todas as cidades, já citei no vídeo passado, né? Todas as cidades chinesas já foram comprometidas. Já temos nos Estados Unidos, na Tailândia, Japão, Coreia, no Brasil, em Paraguai, quase todas as cidades já têm casos, né? Então, as medidas de controle estão sendo aplicadas. A China está se isolando, né, até resolver o problema. Então, vai causar uma série de problemas globais, na economia também isso, né? Então, as 3 bilhões de viagens previstas vão parar. Então, aqui é a primeira notícia. E essa é uma notícia meio falada, então foi uma notícia que eu achei interessante a gente estar compartilhando. Então, observem o que dessa notícia nós temos que tirar. Então, foi um vírus que eles acreditam que foi passado de um animal para um ser humano. E agora, de um ser humano para os seres humanos. Então, quando a gente fala que um vírus sofreu uma mutação de um animal e infectou um ser humano, pode ter sido um caso, 2 casos, geralmente é um caso. E esse vírus humano sofreu mutação e passou de ser disseminado de ser humano para ser humano.
Tá? Então, qual animal? Não interessa. Geralmente, tu viu eles falando que foi mercados clandestinos, animais que não são cuidados, aquela questão. A China é uma mega, né? Tem 1,4 bilhões, gente que tem quase 2 bilhões de pessoas no total. Eles comem de tudo, né? O mercado, vocês podem pesquisar aí, e essa característica da contaminação. Lembrando que, através da alimentação, é mais difícil, né? Pode ter acontecido, mas geralmente foi com o animal vivo, através da respiração, do contato direto com o ser humano, é que transmitiu o vírus. Tá? Então, se fosse o caso de que para você adquirir o vírus, teria que consumir um alimento, quer dizer, consumir um animal para adquirir esse vírus, o ser humano só pegaria esse vírus se consumisse esse animal ou consumisse um outro ser humano que tem o vírus. Então, essa hipótese está descartada, foi transmitida via aérea, foi transmitida pelo ar de um animal para o ser humano e agora do ser humano para outros seres humanos pelo contato direto, tá? Vamos ver uma segunda notícia aqui. Vamos lá, vamos ver uma segunda notícia importante. Deixa eu estar só daqui. Qual que é a segunda notícia? Essa aqui. Aqui da BBC, ó, tá? Então, uma série aqui fala do coronavírus, primeiros dados do hospital chinês e revela o impacto no corpo das vítimas. Vamos ver aqui para ver os sintomas. Preste atenção no vídeo. Bom, a primeira coisa, trato respiratório superior, alvéolos inflamados, pneumonia, todo o trato respiratório bem, né? E aí aqui vai contar os casos das pessoas. Então, observem, febre, tosse, dor de garganta, falta de ar. Vamos lá. Bom, então, os 2 primeiros pacientes que morreram tiveram SARS, que é a síndrome respiratória aguda, seus pulmões pararam de fazer as trocas gasosas, houve uma parada cardiorrespiratória e a morte dos indivíduos. E acredita-se que todos os casos de morte tenham sido pelo mesmo motivo. Bom, quem quiser assistir mais dados, tá aí, né? O link tá aí, vocês assistam o vídeo, né? Mas o que interfere aqui que eu vou estar passando desse vídeo. Então, basicamente, as pessoas que estão tendo maior problema são as pessoas de maior idade, pessoas que já tinham problemas de saúde, fumavam muito tempo, já tinham uma imunidade mais baixa, e geralmente todas elas que foram a óbito, né, desses 400 e poucos que foram internados dentro desse hospital aí, nós tivemos a morte de 11 pessoas, nós tivemos 31 alta, né, que foram liberados, mas a maioria ainda continua internada, e
O problema dela é que ela pode ficar incubada e as pessoas não saber que tem e passar uma para outra, e de repente, quando a doença se manifesta, é uma gripe comum, todo mundo acha que está com uma gripe, de repente evolui para uma pneumonia, um caso mais grave e a morte. Então, tem que tomar cuidado, é bom todo mundo ficar atento. Hoje eu falei um pouquinho sobre o que é um vírus, os tipos de vírus, tentei falar um pouquinho sobre o coronavírus, os grupos, né? A gente vai estar sempre aqui atualizando alguma coisa referente a isso. Pesquisem notícias, procurem notícias, vejam as notícias que nós temos, ficar atentos, porque é uma coisa que pode causar uma pandemia global. Já estamos com um alerta de emergência global. Todo mundo tem que estar cuidado, todo mundo tem que estar melhorando a sua imunidade. Cuidados de pessoas que já têm problemas respiratórios, doenças autoimunes, são mais suscetíveis e é mais fácil o vírus se instalar e causar problemas. Então, vitamina C, atividade física, vão melhorar a nossa imunidade. E aí a gente vamos tentar evitar, né, entrar em contato com as pessoas, como a gente falou no nosso último vídeo. Fique atento a essas notícias. Esse é o nosso segundo vídeo referente a isso. Nós falamos um pouquinho sobre os vírus, sobre o coronavírus, algumas notícias. Se tem alguma dúvida, deixa as perguntas aí, deixa nos comentários, que não entendeu alguma coisa dessa nossa aula. A gente refaz, revê, compartilha, se inscreve, compartilha com os amigos, divulga o canal, traz mais gente para cá e fique atento para as nossas próximas aulas, que nós vamos começar a falar sobre biologia. Um abraço a todos, se cuidem todo mundo e fiquem atentos, leiam, observem, vejam o que está passando no jornal, leiam. Quem quiser aquele artigo lá para saber mais sobre o coronavírus, pede que eu mando o inbox para todo mundo. Um abraço a todos.